Olá pessoal, vamos dando continuidade aqui à nossa disciplina de segurança no trabalho, certo? Nas últimas aulas a gente estudou um pouco sobre os agentes de risco, né? Viu que eles podem ser divididos em físico, químico, ergonômico, de acidente e biológico. E hoje a gente vai ver de que forma a gente pode tentar fazer com que o conhecimento e a identificação desses agentes de risco seja feito de uma forma mais simples para o funcionário, ok? Então, o tema da aula de hoje é o mapa de risco. Que, como o próprio nome está dizendo, o mapa ele é uma representação gráfica desses riscos existentes no ambiente de trabalho. Qual a vantagem da representação gráfica? Ele facilita a identificação, em alguns casos a interpretação da gravidade desses riscos. Então vamos lá. O que é o mapa de risco? O mapa de risco é uma representação gráfica decorrente de uma avaliação dos riscos existentes nos locais de trabalho baseado no layout da empresa. Então, dependendo de como essa empresa se organiza em seu layout, ou seja, dependendo de como os ambientes dessa empresa estão divididos, é feita uma avaliação dos riscos. A gente viu nas últimas aulas como é que faz essa avaliação em cada um dos locais de trabalho e, baseando-se nessa representação de risco, a gente identifica qual o tipo do agente de risco existente ali, ou seja, dentre os 5 tipos anteriores, qual é aquele que está presente naquele ambiente e qual a gravidade e qual o potencial risco daquele agente. Por exemplo, será que ele tem um risco grande, médio ou pequeno? Será que esse risco é um risco físico, químico, biológico, ergonômico ou de acidente? Baseado nessas classificações, você consegue criar simbologias que, na hora que o funcionário ou qualquer pessoa entre nesse ambiente da empresa, ele saiba a qual tipo de risco ele está submetido e qual a intensidade desse possível risco. Então, sua finalidade, como eu falei, é construir uma representação gráfica, de modo que venha servir de informação aos trabalhadores, dando a eles os conhecimentos necessários de cada um daqueles riscos inerentes às suas etapas de trabalho. Então vamos dar uma olhada aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Depois a gente cria um mapa e examina-o, a gente vai poder estudar quais medidas são necessárias para sanar os riscos daquele ambiente e de que forma a gente pode elaborar um plano de trabalho para que possa ser obtida a implantação das medidas que vão corrigir aqueles riscos. Então, se olhou lá no mapa e viu que o risco biológico é muito grande, se o risco biológico é muito grande, a partir daí a gente vai atuar de que forma a gente pode trabalhar para que medidas de correção para aquele risco sejam implementadas. Essas medidas vão para atuação com o de EPI, ou atuação na fonte, no trajeto ou no trabalhador, ou implantação de EPC, ou mudanças no procedimento e no processo produtivo. Então todas as mudanças que a gente viu nas últimas aulas, elas podem ser implementadas a partir do exame e da análise detalhada do mapa de risco, que é construído de acordo com a análise de cada um desses riscos existentes no ambiente. Então, para isso, ou seja, para esse mapa, convencionou-se atribuir uma cor para cada tipo de risco e representá-los em círculos. Então, cada tipo de risco no mapa de risco, ele vai possuir uma cor específica e ele sempre vai ser representado em círculos. Quanto maior o círculo, maior a intensidade daquele risco. Então vamos lá. As cores são as seguintes. Se o risco existente for físico, a cor é verde. Se o risco for químico, a cor é vermelha. Se o risco for biológico, marrom. Se o risco for ergonômico, amarelo. Se o risco for de acidente ou mecânico, azul. Se o risco for grave, é um círculo maior. Convencionou 10 centímetros. Se o risco for médio, é um círculo médio. Convencionou-se 5 centímetros. Se o risco for leve, um círculo menor. Convencionou-se 2,5 centímetros. Se não puder ser usado essas dimensões, você pode trabalhar em dimensões menores, tentando manter a proporção de grave, médio e leve. Qual a vantagem disso? Porque na hora que você entra no ambiente, um funcionário entrar, ele já vai conseguir identificar o tamanho desse círculo, vai saber se é grave, médio ou leve, e pela cor ele pode consultar uma tabelinha
e saber, se é verde é porque é físico, se é amarelo é porque é ergonômico, se é vermelho é porque é químico. E ele também vai ficar mais óbvio porque ele vai conseguir, dependendo do ambiente em que ele está inserido, ele pode supor, já que isso aqui é um escritório, o maior risco que eu posso encontrar aqui é o ergonômico. Então aquela bolinha amarela ali significa que o trabalhador está exposto a um risco ergonômico. E assim sucessivamente. Porém, o ambiente ele pode ter incidência igual de risco. Então, se ele tem no mesmo ambiente uma incidência igual de 3 riscos, a representação é assim. Se for de 2, a representação é assim. Então, aqui tem os riscos que eu falei, né? Risco amarelo. Amarelo, a gente vai analisar como risco ergonômico. Tá aqui, ó. Vermelho, químico. E azul, de acidente. Então, aqui seria um risco ergonômico grave, um risco químico médio e um risco de acidente leve. Ok? Essas são as representações do mapa de risco. Então, aqui a gente tem um ambiente. Ó. Se a gente olhar para cá, o que a gente pode observar? Que em alguns ambientes o risco é alto, em outros ambientes o risco é médio, em outros ambientes o risco é baixo. Então, a gente tem que observar aqui. Ó. Quando o trabalhador ele entra nesse ambiente aqui, ele já sabe que na administração tem um alto risco ergonômico. Então, esse é o risco que está associado aqui. Ó. Na linha de montagem, ele está exposto a 4 tipos de risco. Risco ergonômico, dependendo do tipo que ele está, do tipo de trabalho que ele vai fazer ali. Risco físico, porque ali pode haver ruídos, pode haver excesso de vibração, então isso tudo são riscos físicos para ele. Riscos químicos, nessa linha de montagem pode haver algum pó que vai fazer com que seja necessária a utilização de máscaras específicas. E risco de acidente, então na linha de montagem ele pode cair, ele pode sofrer um choque, pode alguma peça cair em cima dele. Então nesse ambiente aqui, os 4 tipos de risco estão inseridos. Se ele vier para o banheiro, qual é o risco comum ali no banheiro? É um risco biológico, de contaminação por algum ser vivo. E por aí vai. A vantagem desse mapa aqui é que você observa ele e já consegue... então se na administração o risco maior é ergonômico, não possui esse tipo de risco, o EPI que eu tenho que utilizar na administração e as ações que eu devo realizar na administração são ações referentes à mitigação dos riscos ergonômicos e não biológicos. E assim sucessivamente. Como é que eu elaboro esse meu mapa de riscos? São algumas etapas. Ó. Primeira coisa, a gente tem que conhecer o processo de trabalho no local analisado, para saber, a partir do processo, quais são os riscos inerentes a ele. Depois, identificar os riscos existentes no local, conforme a classificação da tabela de agente de riscos. Que classificação é essa? Saber se o risco é um risco físico, químico, biológico, ergonômico ou de acidente mecânico. Identificar medidas preventivas existentes e sua eficácia, ou seja, para o risco biológico, a medida que o pessoal já está utilizando é a utilização de máscaras. Será que está sendo eficiente? Será que só isso é necessário? Será que eu tenho que mudar o tipo de máscara? Será que eu tenho que mudar o tipo de processo? Então tudo isso você faz nessa análise aqui. Identificar os indicadores de saúde, ou seja, você tem que analisar através dos exames periódicos e de comparação com normas existentes, como é que os seus trabalhadores estão se comportando? Eles estão com a saúde boa? Estão tendo impacto na sua saúde? O trabalho deles está sendo afetado de alguma forma devido à diminuição na qualidade? Então tudo isso você consegue analisar através desses indicadores. E conhecer os levantamentos que já foram realizados. Às vezes quando você vai elaborar esse mapa, uma parte do levantamento já foi feito. Alguém já começou esse trabalho. Então isso auxilia você na obtenção de um mapa mais preciso para o seu ambiente. E depois disso você pega o layout da empresa e elabora o mapa sobre ele. O layout é aquela planta lá que a gente viu, sem necessária de especificação muito precisa do que tem em cada ambiente. O mais interessante é que o funcionário tenha a sua visão livre e o mapa não seja poluído, de forma que ele consiga identificar facilmente quais são os riscos existentes em cada ambiente. Então aqui está o nosso mapa de risco.
É o mapa de risco da oficina mecânica. Esse mapa de risco, o que é que ele tem? Ele tem mais informações do que aquele outro que eu mostrei. Além dos círculos espalhados pelo layout da empresa, ele diz mais ou menos quantas pessoas estão expostas àquele risco, legenda para os tipos de risco aqui do lado e legenda para os graus de risco de acordo com o tamanho dos círculos. Então o que a gente vai observar aqui, ó. Quando o funcionário entra no almoxarifado e percebe que aqui ele vai estar exposto a 3 tipos de risco. Risco de acidente, risco ergonômico e risco químico. Por quê? Risco químico porque pode ter algum óleo, algum gás, algum vapor, provavelmente prejudicial à saúde devido a tinta, devido a algum elemento desse tipo. Óleo que está armazenado aí. Risco ergonômico, porque aí pode ser um ambiente de difícil locomoção, porque já é um almoxarifado, então é um ambiente que você tem que guardar muitas coisas. Um ambiente que você tem que se esforçar muito para pegar um item. E risco de acidente, porque aí, como almoxarifado, é um ambiente onde você tem que armazenar coisas. Então isso pode cair em cima de você, você pode tropeçar em algum cabo, entre outras coisas. No vestiário, mesmo problema, risco de acidente. No banheiro, ó, risco biológico. Então a gente observar aqui, ó, o risco biológico do banheiro é maior do que o risco de acidente. O risco biológico do banheiro é maior do que o risco de acidente no escritório. Mas tem o mesmo tamanho do risco ergonômico no escritório. Então, com isso aí, o trabalhador vendo esse mapa, ele já sabe mais ou menos quais são os problemas que estão sendo expostos a ele e também as pessoas que não são funcionários, mas que vão percorrer esse ambiente. Por exemplo, uma pessoa que vai esperar o serviço do seu carro aqui e fica na sala de espera, aquela pessoa, mesmo sem trabalhar ali, ela está exposta a um risco. Nesse caso, o quê? É um risco de acidente pequeno. E por aí vai, você tem que fazer esse trabalho e analisar ambiente por ambiente, de que forma esses riscos vão estar expostos às pessoas que ali convivam. E aqui outro mapa, ó. Esse aqui é o mapa mais simples, não tem aquelas legendas, mas que a gente observar aí. Que no banheiro tem um risco alto de biológico, que na sala da pintura tem um risco químico associado, que faz sentido, ó. No estoque tem um risco ergonômico e de acidente. No escritório, risco ergonômico. Na recepção, risco ergonômico. No refeitório, o risco biológico é maior do que o risco ergonômico. E por aí vai. Todos os riscos têm que ser sempre anotados, analisados e representados através de um desenho para facilitação dessa interpretação. E aqui está só a representação dele, né? Ó. Químicos, cor vermelha. Risco elevado, médio e pequeno. Que proporção é essa, professor? É a proporção dos tamanhos. Ó. Eu falei 10, 5 e 2,5. Mas você pode colocar 8, 4 e 2. Ou pode colocar 6, 3, 1,5. Ou pode colocar 1, meio, 0,25. Desde que você mantenha sempre essa proporção. Ou seja, o círculo elevado tem que ser o dobro do tamanho do círculo médio, que tem que ser o dobro do tamanho do círculo pequeno. Aqui são os agentes, que a gente já viu na última aula, né? Aqui são as cores e aqui são alguns exemplos de riscos existentes. Então, ergonômico, se naquele ambiente você faz levantamento e transporte manual de peso, se você trabalha no ritmo excessivo e repetitivo, ali naquele ambiente você tem um risco ergonômico. Se naquele ambiente você trabalha no arranjo físico ou com iluminação inadequada, num ambiente que está exposto à eletricidade, explosão ou incêndio, é um ambiente que vai ter o risco de acidente. Ok? Aí, para facilitar no nosso mapa, a gente tem que fazer a inspeção de segurança para verificar se, depois que é elaborado um mapa, se aquele ambiente está de acordo com o risco que eu representei no meu mapa de risco. E de que forma a gente faz essa inspeção? Primeira coisa é observar o que está acontecendo e informar aquilo que tiver sido observado. O que quer dizer isso? Você é necessário analisar todo o funcionamento e execução de uma tarefa e conhecer o máximo de informações. Além disso, você deve registrar tudo o que você observou durante aquela inspeção em formulário para armazenar para principalmente futuras consultas. Você consultar o que está acontecendo naquele ambiente. E, depois você faz isso, encaminhar os resultados aos órgãos competentes, tanto dentro da empresa quanto fora dela. Dentro da empresa a gente vai ter comissões, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas,
que são responsáveis por observar esses elementos. Aí quais são as medidas que a gente tem que fazer na inspeção de segurança? Para tudo, a gente tem que sempre, é repetir o que a gente viu nas últimas aulas, adotar medidas de prevenção antes que o acidente ocorra, fixar em todos os trabalhadores a mentalidade prevencionista, encorajar todos os trabalhadores a agirem como inspetores de segurança, divulgar e consolidar as medidas para a prevenção e doenças profissionais e sinalizar sempre usando as cores adequadas. Além daquele mapa de risco, a gente utiliza cores específicas, de acordo com a norma, para simbolizar elementos existentes na nossa segurança. Que cores são essas? A norma fala sobre o uso da cor vermelho. Eu não posso usar a cor vermelho em qualquer coisa. Eu tenho que usar ela de acordo com o estabelecido em norma. A cor amarelo, branco, preto, azul, verde, laranja, púrpura, lilás, cinza, alumínio e marrom. Então, de acordo com essas cores, cada uma delas está associada a um risco que a gente viu no mapa, mas também a sinalização que vai facilitar o entendimento do trabalhador na sua execução do trabalho. Como é que elas são representadas? Quais são as suas finalidades? Prevenir acidentes, identificar os equipamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubulações de líquidos e gases, identificar e advertir a respeito dos riscos existentes no ambiente de trabalho. Então, quando você está trabalhando com essas cores, cada uma dessas cores vai ter uma representação específica de atenção, cuidado, alerta, perigo, seguro, para facilitar a absorção do conhecimento por aquela pessoa que esteja vendo. Então, qual a primeira cor? A primeira cor que a gente vai trabalhar aqui é a cor vermelha. O que é que ela é usada? A cor vermelha representa e indica equipamentos de proteção a combate de incêndio. É muito utilizado em botões de parada de emergência. Não deve ser usado para assinalar perigo, por ser de pouca visibilidade. Então, o vermelho na indústria, ele não é perigo. Ele é muito utilizado para combate a incêndio e emergência. Quando vocês estiverem trabalhando na oficina, vocês vão ver que toda botoeira de emergência, ela sempre vai estar representada na cor vermelho. Para que a pessoa instintivamente já associe essa cor com o estado de emergência, mas não é estado de perigo. Então tá aqui, ó. Quando vocês forem utilizar, bomba de incêndio, ó, vermelha, repressão de extintores, vermelho, hidrante, vermelho. Com o vermelho ela está sempre ligado a incêndio e parada de emergência. Próxima cor, laranja. Indica partes móveis e perigosas das máquinas e também equipamentos, incluindo guarda de proteção de máquinas, polias e engrenagem. O laranja sempre indica atenção. Então, quando você estiver trabalhando, toda placa que estiver indicando atenção, como por exemplo, equipamento de manutenção, homens estão trabalhando, somente pessoas autorizadas, risco de choque, não opere, todas essas placas com atenção vão estar sempre representadas na cor laranja. Então, quando você estiver trabalhando, se você vir a cor laranja, ele vai estar indicando para você que aquele ambiente necessita de um maior grau de atenção. Próxima cor é o amarelo. O que é que ele indica? Indica, ó, presta atenção, cuidado. O laranja era atenção e o amarelo é cuidado. Já teve o amarelo, né, para gente lembrar. Sendo indicado para corrimão, parapeitos, extremidades de degrau, borda de abertura, delimitar buracos, guindastes, cavadeiras, trator, aviso de advertência e bandeira de sinal de advertência. Por quê? Porque ele é colocado perto de corrimão para você ter o cuidado que ali você pode cair. Ali vai ter um buraco, ali vai ter uma escavadeira trabalhando, um trator. Então a cor amarela, ela está sempre ligada à atenção. Então, por exemplo, cuidado degrau, para advertência. Por que você tem que olhar isso aqui? Porque você pode cair. Cuidado, chão úmido, amarela. Tudo isso aqui é representado pela cor amarela. Próxima cor, verde. É a cor representativa da segurança, utilizadas em máquinas ou equipamentos, caixas de primeiros socorros, quadro de cartazes, aviso de segurança, chuveiros de emergência e lava-óleos. Então, a verde já vai estar associado à parte de segurança. Então, quando você vê alguma coisa verde, você tem que lembrar que naquele ambiente é um ambiente mais seguro ou de elementos de segurança.
Cor azul indica cuidado para partes em movimento, utilizados em barreiras e bandeirolas de advertência. Localiza os pontos de comando de partida ou fontes de energia dos equipamentos e cor de fundo para equipamentos obrigatórios. Então, você vai entrar no ambiente cujo você tem que utilizar capacete de proteção, a cor do fundo você coloca azul para indicar ao funcionário que aquele ali é um equipamento obrigatório. Púrpura indica os perigos de campos eletromagnéticos e radiações, recipientes locais onde existe o material radioativo. Então, se o risco for radioativo, a cor que deve ser utilizada é a cor púrpura, perto do roxo. Então, quando você tem essa representação aqui, ó, já sabe, esse símbolo e essa cor estão associadas à radiação. E aqui estão as representações, ó. Vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, púrpura, branco e preto. Quando a gente for falar da norma especificamente, a gente foca mais nessa parte de cores. Além dessas cores, também existem as cores específicas para tubulações. Então, dependendo da cor, porque, por exemplo, quando você tem uma empresa, você vê um tubo, não tem como você saber o que é que tem dentro daquele tubo. Então, o que é que você faz? Já que você não tem como saber o que é que tem dentro daquele tubo, você normatiza e normaliza as cores existentes para cada um daqueles ambientes. Então, por exemplo, você vai entrar no ambiente e o tubo é vermelho, você já sabe que aquele tubo é para passar água destinada à rede de hidrantes. Se aquele tubo é azul, é porque naquele tubo é uma tubulação de ar comprimido. Se você precisar saber o que tem dentro, pela cor já sabe o que é. Se aquele tubo é verde, é água potável. Se aquele tubo é amarelo, são gases não liquefeitos. Se aquele tubo é laranja, ali dentro vai ter ácidos. Se aquele tubo é lilás, vão ter bases. Se aquele tubo é marrom, vai ter algum fluido que não está presente nas outras cores. Se aquele tubo é preto, vão ser inflamáveis combustíveis de alta viscosidade, como óleo lubrificante, óleo combustível e asfalto. Se aquele tubo é alumínio, vão ser gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade, como óleo diesel e gasolina. Se aquele tubo é cinza escuro, são eletrodutos. Então aqui é a parte de fiação elétrica. Se aquele tubo é cinza claro, elementos de vácuo. E se é branco, passagem de vapor. Então aqui estão as representações. Ó. O que a gente tem que observar aqui, não é para ninguém decorar isso, certo? É só para a gente ter uma ideia de que cada cor dessa aqui não é feita aleatoriamente. É para a gente lembrar o que é que os elementos estão trabalhando. Por exemplo, o vermelho eu falei que ele estava ligado a combate a incêndio. Então, o tubo vermelho é água para combate a incêndio. O verde está ligado com a cor da segurança. Então, o verde é água potável. E por aí vai. Certo? Ninguém que tem que decorar isso, é só para a gente entender que cada uma dessas cores tem a sua própria função na segurança. Então, por hoje era isso. Vou passar agora para vocês uma lista para vocês resolverem sobre atividades sobre esse assunto. Ok? Para a gente debater na nossa próxima aula. Aqui as referências. E quaisquer dúvidas vocês tenham, lembrem sempre de entrar em contato comigo, ok? Então por hoje era só e tchau!